Olá, tudo bem? Você se considera um bom líder de equipe? Você tem dificuldades para extrair o melhor da tua equipe? Você acha que ainda pode ir além do seu potencial em relação a tudo que você já conseguiu para liderar a tua equipe? Se você ainda está tentando se desenvolver e crescer ainda mais na posição de líder, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instante. Eu quero começar aqui por uma frase que eu gosto bastante de Tom Peters, que é um especialista em liderança. Chegar ao topo é fácil. Difícil é conquistar o respeito do grupo. Com frequência eu repito essa frase aí pelos meus vídeos porque ela diz e reflete uma grande realidade. Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser chefe, mas conquistar esse respeito, conquistar essa posição não é tão simples quanto a gente imagina. Mas é possível. Porém, algumas coisas são necessárias e vão além do básico, de simplesmente saber o que fazer, como fazer e assim por diante. Então, para você realmente conquistar essa posição, você precisa de duas premissas que eu vou esmiuçar aqui para você e que de alguma maneira só com o tempo, a experiência e a sabedoria você será capaz de conquistar. A primeira delas é aquilo que eu chamo de autoridade. E a segunda é aquilo que eu chamo de responsabilidade. Portanto, vamos começar pela primeira. O que é essa autoridade e de que maneira você conquista essa autoridade? Uma maneira é você conquistar através da tradição, por meio da tradição. A família italiana, por exemplo, ela vai carregando a autoridade ao longo da vida em função daquilo que ela vivia no passado. A gente respeitar o capo, o nono e assim por diante. Ou seja, vai se passando de geração para geração, de família para família, e se aprende a respeitar por uma questão mesmo de tradição. É próprio da família, assim como na família judaica, como na família libanesa e de uma maneira geral, como na família alemã, italiana e assim por diante. Muito bem, essa é uma das formas de você obter autoridade. A segunda forma de você obter autoridade é através da sua hierarquia, ou seja, aquilo que é outorgado por norma, procedimento ou pela própria lei. Um presidente tem autoridade porque foi conferido a ele autoridade por meio do voto, por meio da Constituição e assim por diante. No trabalho não é diferente. Nós temos autoridade na posição de líder, de chefe, de gerente e assim por diante, porque está lá no organograma. Nós ocupamos um cargo, nós ocupamos uma posição. Então, essa autoridade também, de alguma maneira, está lá bem definida e representada por você. Uma outra forma de você obter autoridade é por meio da sua formação. Ou seja, você entende do que você fala, você se formou naquilo, você estudou por muitos e muitos anos, fez graduação, fez pós-graduação, mestrado e doutorado, portanto, você adquiriu aí uma certa bagagem, digamos assim, para você realmente falar a respeito. Então você domina aquele assunto, isso lhe confere autoridade. Um outro ponto para lhe conferir autoridade é a experiência. Independentemente do que você estudou ou não, se você praticou, se você aprofundou-se naquilo durante ao longo da vida, ou seja, você simplesmente conhece o assunto por experiência, por ter dominado essa posição, essa situação, esse assunto, obviamente ao longo do tempo você vai adquirindo autoridade. E por fim, aquilo que eu chamo de carisma. E o carisma não é uma coisa que todo mundo nasce com carisma. O carisma ao longo da vida você também vai conquistando esse carisma. Se você lembrar e fizer uma pequena avaliação, uma reflexão sobre pessoas que estão à sua volta, pessoas que te inspiraram a fazer certas coisas, você vai ver que essas pessoas de alguma maneira tinham carisma, né? Do latim charisma, ungido por Deus ou escolhido, e que a gente atribui hoje a pessoas que têm uma certa aura, uma certa empatia, uma certa simpatia do público, porque foram conquistando ao longo do tempo aquele carisma, digamos assim. Então são essas 5 formas que você consegue, de fato, obter autoridade ao longo da vida. Tradição, hierarquia, formação, experiência e carisma. Mas como eu disse anteriormente, isso só não é suficiente. Além da autoridade, você precisa também daquilo que nós chamamos de responsabilidade. Perfeito? E como é que você adquire a responsabilidade? A responsabilidade é uma questão de princípios, de valores que você vai adquirindo ao longo da vida. Muito bem. Quais são as autoridades principais
que eu vejo hoje e que lhe dizem respeito na posição de líder. A primeira delas, a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento pessoal. É você, e sempre foi e sempre será, o único responsável pelo seu desenvolvimento. É claro que você pode ter tido ao longo da vida um incentivo de alguém, de um padrinho, de um chefe, de um líder, de uma pessoa próxima que gostava de você e queria você bem. Portanto, ao longo da vida você foi crescendo de uma maneira um pouco mais privilegiada, digamos assim. Mas essa responsabilidade sempre foi e sempre será sua. Segunda responsabilidade, em relação aos seus subordinados. Não é porque você atingiu o cargo de líder que os demais têm que fazer o que eles bem entendem ou que você não tem responsabilidade sobre aquilo que eles fazem. Você é responsável, é você quem deu a cara para bater, é você quem assumiu a responsabilidade do setor, é você a quem foi dado o cargo máximo, a quem foi confiado essa posição de líder, é que vai ter que fazer as coisas acontecerem. Então os subordinados também são responsabilidade sua. E a terceira responsabilidade, que eu sempre digo, que realmente faz muita diferença, mas poucos se dão conta disso, é em relação ao que você presta conta para os seus superiores. Você sabe que alguém confiou em você, alguém te colocou naquela posição porque de alguma maneira tem confiança em você. Eles acreditam no teu trabalho, acreditam na sua honestidade, acreditam na tua integridade de uma maneira geral. Portanto, essa responsabilidade você não pode se furtar. Lembre-se, responsabilidade pelo teu próprio desenvolvimento pessoal, responsabilidade em relação às pessoas que você lidera e responsabilidade em relação aos superiores que confiaram em você. Algumas premissas para atingir essas duas competências ou essas duas virtudes são fundamentais. Primeira, gostar de gente, saber ou querer aprender a lidar com pessoas. Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Segunda, promover o espírito de equipe. O líder tem esse senso de responsabilidade. Ele tem essa máxima, promover o espírito de equipe. E não é fácil construir o espírito de equipe. Quando você pensa que já dominou todo mundo, já colocou todo mundo fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa, as pessoas mudam, o momento muda, a economia muda e você tem que administrar emoções. Terceira premissa básica, construir alianças. Não é porque você tem competidores ou concorrentes dentro da empresa que você vai simplesmente fazer de tudo para pisar em cima deles, para tributear, para separar as equipes. Não. A liderança pressupõe que essas alianças são fundamentais. Vocês já são competidores naturais. Então não há mais por que acirrar a concorrência. Há sim de se construir alianças para se extrair o melhor possível das equipes, de você mesmo e até mesmo dos seus pares. E por fim, uma premissa que é básica, essencial e fundamental nesse processo é liderar pelo exemplo. Somente assim você vai conseguir conquistar o respeito do grupo. Para fechar esse pequeno vídeo com duas máximas que eu gosto. Uma nós já falamos e vamos relembrar aqui. Chegar ao topo é fácil. Difícil é conquistar o respeito do grupo. E para você consolidar tudo isso, eu quero lembrar aqui do Han Charan. Os líderes conseguem o comportamento que demonstram e toleram. Ok? Pense nisso e seja um líder por excelência. Gostou? Deixa aqui o seu like, não esquece de comentar, mandar suas dúvidas, assina o meu canal e muito obrigado por confiar no meu trabalho. Até o próximo vídeo.